Olá pessoal, Fabiano Mar aqui. Sejam bem-vindos à segunda aula do evento As Chaves do Sucesso, onde eu te mostro como conquistar seus sonhos e objetivos através da atração quântica, que consiste na reprogramação mental e elevação do seu padrão vibracional de forma combinada. Na primeira aula, nós entendemos a importância da reprogramação mental, assim como também entendemos a importância da elevação do padrão vibracional para conquistar seus sonhos e objetivos. Junto, entendemos também o fluxo da cocriação, aonde através do seu pensamento inicial é possível criar a sua realidade e conquistar seus sonhos e objetivos. E dentro do fluxo da cocriação, nós vimos duas chaves. A chave que Jesus Cristo nos ensinou para pensarmos e agirmos como crianças para conquistar o que a gente deseja, e a chave do entendimento, que é onde nós buscamos o autoconhecimento e internalizamos aquilo que a gente deseja conquistar na nossa vida. E o que a gente vai ver nessa segunda aula, pessoal? É a segunda chave, que é o estabelecer, o estabelecimento, que é a forma de você externalizar aquilo que você deseja na linguagem que o universo compreende, a forma que você e o universo irão conversar de uma maneira mais íntima. É a forma que ele compreende e você compreende ele também. E o que é essa linguagem do universo? Basicamente, nós temos três formas de nos comunicar com ele, que é escrever, que é verbalizar e que é utilizar as palavras da forma correta. Verbos e tempo de construção frasal, porque isso faz toda a diferença. E até mesmo esse conjunto mexe com o nosso interior, alterando o nosso padrão vibracional, criando a via de comunicação direta com o universo. Então, agora nós vamos ver da escrita, da importância de você escrever, porque a partir do momento que você escreve o que você quer, você está tirando do universo mental e energético e colocando no universo material. Ele passa a existir de forma material. E a partir dali, as realizações começam a criar conexões. Prova disso é um estudo que fizeram na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde por 20 anos acompanharam um grupo de alunos. 2% desses alunos, eles tinham metas, escreviam suas metas, estabelecendo elas. 10% tinham metas e não escreviam elas, e 88% não tinham metas e, obviamente, não escreviam elas. 20 anos depois, nesse mesmo grupo de alunos, constatou-se o seguinte: os 2% que tinham metas, escreviam e estabeleciam elas, ganhavam muito mais dinheiro do que os outros 98% juntos. Então, não foi à toa que eu pedi para vocês, na outra aula, para vocês escreverem, porque além de vocês tirarem do universo mental e energético e colocarem no plano material, o que vocês escreveram já está estabelecido, é aquilo, porque se ficasse somente no universo mental, o pensamento de vocês, se eu perguntasse a mesma coisa hoje, a resposta seria diferente, com palavras diferentes, com uma extensão diferente, porque é assim que é. A mente humana trabalha dessa forma. Então, a partir do momento que você estabelece de forma escrita, que você exterioriza isso, ele passa a existir no plano material. Quanto à nossa fala, ela emite um padrão vibracional que é correspondente àquilo que a gente está sentindo. Prova disso é o que vocês passam no dia a dia mesmo. Nas situações que vocês têm raiva, o padrão vibracional, o tom da sua voz é um.
Quando você está mais calmo, a sua expressão e o tom da sua voz é outro, de acordo com a situação que acontece no seu dia a dia, que mexe com as suas emoções, o teu padrão vibracional vocal, ele altera, porque ele está transmitindo exatamente o que você está sentindo naquele momento. Jesus Cristo, quando ele orava a Deus, ele falava, ele verbalizava, ele orava em voz alta. Ele utilizava da voz, ele ia ao monte e orava. A voz dele, na frequência da calma dele, era a oração e a forma correta que ele se comunicava com o universo, com Deus, com o todo, não importa a crença. Por isso a importância da voz. A sua voz, ela tem uma frequência, ela tem um comprimento de onda. E acreditem, o seu tom de voz, ele é perfeito para você. Ele foi feito para você. Então, usem a voz de vocês, não somente para orar e verbalizar aquilo que vocês querem, mas para se comunicar também com as outras pessoas. As pessoas não têm bola de cristal, elas não sabem o que vocês querem. E você tem a obrigação de externalizar para que essas pessoas também entendam o que você quer. Que você não é alguém que está nem abaixo e nem acima dela. Precisa haver a compreensão, independente se a outra pessoa vai aceitar ou não, vai gostar da sua ideia ou não, vai cumprir o que você está pedindo ou não. Mas essa comunicação verbal, ela deve existir. É por você e para você, não pelo outro. Usem a fala de vocês. Isso é importante. Para quem está num relacionamento amoroso, casado, namorando, enfim, é importante se comunicar, porque nem sempre a pessoa que está ao seu lado sabe exatamente o que você quer. E às vezes pode acontecer também de haver algum desentendimento e de certa forma a gente acaba alterando o nosso tom de voz, seja para brigar, seja para expressar algo em forma de tristeza. E isso só se acontece quando não há a comunicação da forma correta com os dois. Quando se há o entendimento do que um lado ou outro quer, a comunicação se torna mais leve, se torna mais simples e acaba fechando a comunicação com questões externas que podem ser atraídas até nós por um baixo padrão vibracional e trazendo coisas indesejadas para dentro do relacionamento. Um exemplo prático disso: quem é que nunca teve um dia ruim na vida? Aquele dia que de repente não deu nada certo no trabalho, ou alguma outra questão externa, ou bateu o carro, ou aconteceu alguma outra situação. E você chega em casa, às vezes quieto, o seu cônjuge pergunta para você como é que você tá, como é que não tá, e você em tom de voz fala, mais ou menos, tá tudo bem, não sei o quê. E a outra pessoa vai captar o quê? Alguma coisa está errada. Só que vocês estão interligados. Essa pessoa, o seu cônjuge, vai entrar no mesmo padrão vibracional que você e vai começar a se comunicar no mesmo tom de voz que você. E isso vai acabar criando um casamento de frequência baixa e os dois começam a alterar a voz um com o outro. Mas a pessoa que está ao seu lado e que entrou em ressonância com você, não tem um entendimento do que aconteceu, porque você, dentro do seu dia e as situações ruins que aconteceram, não comunicou isso a ela. Ela não tem a bolinha de cristal, ela não sabe o que você passou dentro do seu dia. Então, logo, ela não tem a obrigação de entender se você não comunicou a ela. E uma outra forma de se comunicar com o universo é através das palavras. Sim, palavras. Porque existem palavras corretas para se comunicar. As palavras, de forma verbal ou de forma escrita, elas transmitem também um padrão vibracional. Vou dar um exemplo claro aqui. Se você deseja dinheiro, prosperidade na sua vida, você não pode pedir, eu quero. Por quê? O querer
indica que você não tem, indica ausência. Logo, o padrão vibracional do querer é escassez. Você vai ter como retorno mais falta de dinheiro. Então, existem as palavras corretas, a forma correta de você colocar também numa construção frasal e tempo verbal para que haja realmente um entendimento do universo sem que você passe uma mensagem contrária, mesmo sem saber que ela é contrária. Às vezes, na forma que a gente coloca essas palavras, nós podemos estar emitindo medo, tristeza, escassez, ausência ou qualquer outra situação que baixe o padrão vibracional. Logo, os acontecimentos serão indesejados. E para ilustrar um pouco mais essa questão das palavras, estou trazendo aqui para nós fazermos uma análise sem julgamento. É apenas para analisarmos para que possamos trabalhar de uma maneira mais eficiente o mesmo desejo de vocês, para que haja uma ligação mais forte na comunicação entre você e o universo, uma intimidade de linguagem entre você e o universo. Pessoal, então eu anotei algumas dessas respostas desse questionário, lembrando que eu não sei quem respondeu, porque isso é de forma anônima, eu apenas trarei essas respostas da forma que foi anotada e irei melhorar ela, sem julgamento, é claro. Eu vou começar pelo lado financeiro, tá? Uma questão que me trouxeram aqui e escreveram: melhorar financeiramente. Melhorar o quê? Melhorar o seu salário, melhorar os seus rendimentos, melhorar os seus investimentos, melhorar as formas que você tem as suas fontes de rendas. Tem que ser mais específico. Sendo mais específico, a eficiência da comunicação dessa linguagem também se torna mais eficiente. Outro exemplo, casa própria. Casa própria. Que casa? Casa, apartamento, que tipo de casa, aonde você quer essa casa, cidade, qual é a cor da sua casa, a sua família vai morar na sua casa ou não, ela tem um terreno grande ou não tem, ou é um apartamento, ela é na praia, ela é no sítio. Ser mais específico, com detalhes. Não estar na escassez. Quando o foco está no lado negativo, por mais que ele pareça uma solução, você permanece no negativo. Como é que se melhora a escassez? Ganhando dinheiro. Então o foco tem que estar no ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que você tenha uma dívida para pagar. Aonde é que você coloca o foco? Na dívida? Vai ficar o tempo todo em cima, dívida, dívida, tem que pagar dívida, dívida, dívida. O que você está comunicando para o universo? Dívida. Vai vir o quê? Mais dívida. Qual que é a solução para pagar a dívida? Dinheiro. Então tem que colocar o foco no dinheiro. Tem que colocar o foco na solução. Pretendo conquistar minha independência financeira. Pretender é diferente de efetivar uma conquista financeira. De você colocar isso como uma determinação na sua vida. Pretender abre a possibilidade de não acontecer. Então, seja específico e de forma direta. E aí sim, essa comunicação entre você e o universo fica mais íntima, fica mais estreita. Você dá uma direção exatamente ao condicionamento que você busca. Vocês lembram, na última aula eu comentei com vocês que eu traria o meu mantra pessoal. Aquele mantra que eu falava para mim quando eu estava passando por aquele momento de medo, onde eu deixei de fazer os meus investimentos e a minha vida financeira ficou comprometida. Lembram?
Pois bem, eu trago ele para vocês agora. O mantra que eu usava mais de uma vez ao dia, e eu sempre repetia ele 3 vezes consecutivas, é o seguinte: eu sou rico, eu sou próspero. O dinheiro entra na minha vida de forma contínua, crescente, abundante e de fontes diferentes. Eu aceito, recebo e agradeço. Esse é meu mantra e eu utilizo ele até hoje e é um mantra poderosíssimo na minha vida. Poderosíssimo. Ele funciona muito e ele pode funcionar de forma muito eficiente para você também. E por isso estou compartilhando o meu mantra pessoal para vocês também utilizarem. Eu quero trazer uma outra situação, ainda no lado financeiro, que é a questão do que você acredita como verdade dentro da relação do financeiro, da relação da riqueza, dinheiro, prosperidade, abundância, nessa parte ligada ao lado financeiro. As crenças que você tem, as verdades que você carrega, elas podem sim trazer significados através das palavras que te levem a um caminho contrário daquilo que você busca, daquilo que você deseja. Eventualmente, você pode ter uma crença de não ser merecedor da riqueza e da abundância. Eventualmente, você pode ter uma crença de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é o mal da sociedade, ou de que pessoas ricas elas trabalham com coisas ilícitas para ganhar dinheiro, elas roubam. Então, se tem esse sistema de crença e esse condicionamento, essas são as palavras que geralmente vocês acabam utilizando para descrever o lado financeiro. Logo, isso não vai solucionar o problema de vocês. Isso vai carregar ainda mais as situações indesejadas dentro do lado financeiro. Agora vamos falar dentro do relacionamento, que é o segundo ponto mais importante. Uma colocação: conquistar um grande amor. Grande, alto? Tem que ser específico. Que tipo de relacionamento que você está buscando? Um homem? Uma mulher? De que idade? Qual que é a cor da pele? Qual que é a cor dos olhos, a cor do cabelo, a personalidade, como que é o intelectual dessa pessoa, como que é a forma que você vê ela cuidando de você, tratando você, conversando com você. Dar os detalhes através das palavras, através da escrita. Isso é muito importante. É aquilo que eu comentei no financeiro. Você acaba estreitando a comunicação sua com o universo e ele entende exatamente o que você está buscando. Um outro exemplo: provocar mudanças em mim para que eu possa ter um relacionamento edificante. Olha que interessante essa colocação. A pessoa que escreveu isso, ela já compreendeu que é ela que precisa mudar para que seja atraído para ela a pessoa ideal. Vai ser um reflexo. Ela quer mudar o interior dela no que ela entende como um relacionamento ou uma pessoa saudável para se relacionar com ela, para atrair até ela. É uma colocação muito bacana essa. Mas que mudanças são essas? Em que área da sua vida? De repente na área da saúde mental, emocional, física, de repente é uma área de mudança financeira na sua vida. Sim, porque às vezes se o financeiro não está de acordo, as pessoas podem não se sentir merecedoras de ter um relacionamento e poder sustentar um relacionamento. Então tem que ser específico nas mudanças que você deseja para atrair aquilo que você quer. Esposa voltar para casa.
Temos que cuidar para que isso não seja terceirizado. Não vai depender das atitudes da esposa para voltar para casa, mas sim vai depender das suas próprias atitudes, ou até mesmo das atitudes do contexto familiar. Para que as coisas aconteçam em nossa vida, temos que mudar dentro de nós primeiro. O reflexo disso é o que irá ser atraído para nós. Se a mudança começa dentro de nós e essa mudança ela é refletida, acaba sim atraindo o que a gente deseja. E a importância de você conversar com a sua esposa, comunicar o que você deseja e comunicar também que você está disposto a mudar, a compreendê-la, que você está disposto a fazer as coisas da forma correta ou o que for necessário para que isso traga a ela e proporcione a ela um bem-estar por ela estar contigo dentro da sua casa e da sua família. Lembram? Ela não tem bola de cristal. As pessoas não sabem o que a gente quer. A importância de comunicar da forma correta é muito grandiosa, porque faz as pessoas compreenderem o que nós também queremos. E isso sim acaba espelhando de uma forma positiva. E os acontecimentos acabam vindo em decorrência disso. Serei mais carinhoso com a minha esposa. Gestos, toques, palavras, ações, atitudes, expressão corporal, tom de voz para conversar, compreensão, entendimento. E esses são fatores importantes que estão dentro da mudança de si e que vai refletir no outro. A área da saúde. Me libertar do sofrimento que me mantém num círculo vicioso e não deixa avançar. Libertar. Que tipo de sofrimento? É um sofrimento por alguma consequência de um problema físico? É um sofrimento por alguma coisa de saúde mental ou saúde emocional? Que tipo de sofrimento? Esse sofrimento ele veio do quê? Ele veio de um trauma? Ele vem de uma crença que você tem? Porque tem que ser específico. O que você precisa libertar de sofrimento? O que você quer libertar? Às vezes o sofrimento pode ser em decorrência de um medo ou até mesmo de um não merecimento. Então é importante compreender o que se quer libertar para que o reflexo dessa compreensão, sim, crie as situações para que o desejado realmente aconteça na sua vida. Profissional. Espero conseguir minha formação de terapeuta. Quem espera, continua esperando. Qual que é o fator determinante que se precisa para concluir a formação de terapeuta? Qual que é o passo que você tem que dar? Qual é a ação que você tem que fazer? Tem que ser específico e tem que agir. E o que foi estabelecido como desejo deve ser cumprido. E então as coisas acontecem. Enquanto ficar na espera, permanecerá na espera. Alcançar a posição, eu vou dar um outro número aqui, 5B36 na empresa. Muito específico, muito específico. Colocou o foco exatamente no ponto aonde quer e quer chegar, quer conquistar. A questão também, eu quero complementar, quais são as ações que precisam ser feitas para que essa conquista seja alcançada. Isso tem que ser estabelecido também. Tem que dar a direção,
o destino e a forma que você vai trilhar esse destino para alcançar este mesmo objetivo. Qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Quais são os pensamentos que você tem em relação às pessoas que você vai impactar para alcançar o seu objetivo? É preciso pensar em tudo isso, é preciso estabelecer em tudo isso. Uma coisa muito importante para trazer o entendimento aqui, não somente para essa situação, mas para todas as outras. Quando nós desejamos conquistar algo na nossa vida, nós temos que analisar se no caminho que nós iremos trilhar, nós vamos interferir negativamente na vida de outras pessoas ou não, ou se nós vamos interferir no livre-arbítrio delas. Isso não pode acontecer. Porque se isso estiver sendo violado, as suas conquistas não acontecerão e, ainda por cima, você será, de certa forma, punido pelo teu próprio padrão vibracional por estar querendo violar o direito do seu próximo. Familiar. União familiar. Escreveram união familiar. Que tipo de união? De repente, união pode ser, vamos reunir o pessoal para almoçar mais juntos, para colocar a família mais próxima, ou essa união ela vem de uma desunião por desentendimento de ideias ou conflitos, ou até mesmo por questões políticas, ou de repente a desunião vem de um conflito de poucos membros. Um toma dor do outro, um toma partido do outro, vai um pouco para cada lado e a família acaba ficando desunida. Que tipo de união? Se quer união, é porque a família está desunida. Por que ela está desunida? Então, precisa melhorar todas as áreas para que elas sejam solucionadas e a união familiar seja a consequência disso. É preciso melhorar aonde estão os defeitos, buscando a solução e não colocando o foco nos defeitos, para que de uma forma natural a união volte a acontecer. Buscar entender melhor a relação entre as pessoas, buscar entender melhor e estabelecer o que você quer, entender o que as pessoas querem, o que sua mãe quer, o que seu pai quer, seu tio, seu filho, seu cônjuge, enfim. Aprender a se comunicar, aprender a ouvir, aprender a compreender sem julgamento e tentar estabelecer as questões de uma forma clara do que você deseja que aconteça. E estabelecer as coisas que você deseja de uma forma clara, para que se haja um entendimento de todas as partes. Espiritual. Resposta sobre as minhas dúvidas. Quais são as dúvidas em relação ao lado espiritual? E quando eu falo espiritual, pessoal, eu não falo de religião, não tem uma relação direta. Mas é necessário que vocês entendam que quando se busca algo espiritual, tem que saber o que está buscando. Buscar respostas fica um pouco vago, estreita um pouco mais a comunicação com o universo. Crie essa comunicação um pouco mais íntima, de uma forma mais íntima. Quais são as dúvidas? O que necessariamente você precisa saber? O que você está buscando? Então, quando você estabelece de uma forma mais específica, mais direta, você acaba alinhando exatamente, dando o endereço exato para aquilo que você está buscando. A comunicação entre você e o universo fica mais próxima. Vejam bem, tudo o que eu falei, eu coloquei como um estabelecimento dentro de uma linha de tempo, aonde eu falei no
presente ou passado. E nunca joguei isso no futuro. Prestem atenção nisso. Esse exercício que nós revisitamos hoje, e eu coloquei alguns exemplos e a forma melhor de você especificar isso, e eu falo isso sem julgamentos, é a forma que vocês vão ter mais eficiente para estreitar a comunicação entre vocês e o universo, para que aí sim estejam mais direcionados àquilo que vocês desejam realizar. Então eu espero que tenha ficado claro essa questão do exercício e da forma de vocês estabelecerem. Dentro dessas áreas que eu trouxe, são apenas algumas que vocês trouxeram dentro da pesquisa, que se faz mais importante dentro da necessidade de vocês. Mas dentro do método atração quântica, eu exploro muito mais áreas, sendo que todas elas estão interligadas. E não quer dizer que as que eu não trouxe nos exemplos hoje não sejam menos importantes do que as que vocês trabalharam no exercício. Todas estão interligadas e, eventualmente, quando uma apenas não está boa, ela pode afetar todas as outras demais. Assim como eu trouxe o meu mantra pessoal para o lado financeiro, eu vou deixar mantras para as outras áreas também. Já explico para vocês aonde vocês encontrarão esses mantras. São mantras criados por mim. Isso não quer dizer que eles são mantras que vocês possam criar um certo grau de identificação. Vocês vão saber ou não se esse mantra vai fazer sentido para vocês ou se vocês precisam adaptá-lo de alguma outra forma de acordo com a sua realidade, com os seus desejos e de acordo com aquilo que você quer realizar. E agora, para finalizar essa questão da linguagem, eu quero falar de algo muito importante, que é o silêncio. E eu vou frisar uma coisa aqui. O silêncio significa entender o que o outro está dizendo para você. Independente se isso seja confrontante com a sua verdade ou não, se você acredite nisso ou não, se você queira ou não. Porque a partir do momento que alguém traz algo para você e você quer contrapor isso, você está julgando a ideia dessa pessoa. E quando você julga, você está querendo adaptar a realidade dela de acordo com aquilo que você conhece como verdade. A sua verdade é diferente da verdade da outra pessoa. A sua verdade é diferente da verdade da sua esposa, do seu marido, namorado, namorada, chefe, amigo, não importa, pai, mãe. Precisamos respeitar essas individualidades, porque a partir do momento que nós as confrontamos, nós estamos julgando. E se nós estamos julgando, nós estamos apenas externalizando aquilo que a gente deseja, que é alimentar o nosso ego para plantar o que nós acreditamos como verdade nas outras pessoas. Na próxima aula, nós traremos de forma combinada tudo o que nós fizemos até agora, para então entrar na terceira chave, que é elevar, onde a gente pega o que a gente já fez e de fato eleva para conectar no mesmo padrão vibracional dos pensamentos, sentimentos que estejam alinhados aos objetivos que vocês desejam conquistar. O link dos mantras está na descrição dos vídeos e se vocês tiverem algum comentário, dúvida, não deixem de mandar e-mail para mim ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo e eu estarei respondendo vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu aguardo vocês na última aula e até lá.